Módulo 1. Do's and Don'ts for Job Interview. Então, nesse módulo, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que você deve fazer e o que você não deve fazer na sua entrevista. First step. Keep it real. Be authentic. Pesquise e entenda o máximo possível sobre a empresa. Porque você iria querer trabalhar para uma organização que você sabe pouco sobre eles? Há dois conceitos importantes aqui. Autenticidade e autoverificação, ambos se relacionam intrinsecamente. Pois a autenticidade é a maneira como você se comunica sobre si mesmo com os outros candidatos que aplicam a empregos que exigem alta qualificação e que têm uma postura exemplar diante dos recrutadores, porque eles querem alcançar um destaque e já garantir a vaga desejada. Já a autoverificação é o impulso de se apresentar com precisão aos outros. Pratique o seu storytelling. À medida que mais e mais recrutadores adotam a entrevista baseada em competência, sem dúvida você será solicitado a refletir sobre uma experiência passada em sua entrevista. Tem algumas cartas na manga que enfatizem as suas principais habilidades. Ou seja, tente usar a técnica ERH, exemplo, resultado e retrospectiva, para responder. Outra coisa boa para se usar nesse tipo de entrevista é a metodologia STAR, que é um acrônomo em inglês. STAR. Então aqui a gente vai listar todas as ações que você teve, os resultados e tudo aquilo que você precisa fazer para ganhar um entrevistador na hora de apresentar suas experiências passadas. Liste as 20 melhores realizações de sua carreira, num papel óbvio na sua mente, e desenvolva uma história convincente sobre cada uma delas. Porque dependendo da pergunta, você pode escolher na hora e usar a seguinte metodologia STAR, que é uma abordagem compartilhada por várias das maiores empresas do Reino Unido. Esse processo tornará suas respostas mais confiáveis e será muito mais fácil para os gerentes, para os recrutadores, descobrirem as evidências em sua resposta e pontuar sua resposta mais alta do que os seus concorrentes. Situation. Então vamos começar pelo STAR, o S. O que ele significa? Uma situação. Então aqui você não precisa usar mais do que uma sentença. Eu vou te dar um exemplo em inglês para você entender de como você precisa usar essa metodologia. For example, I was asked to implement a new CRM system across our UK operation. Então aqui você está dando um exemplo básico de uma ação que você precisou tomar, uma situação onde você teve que usar alguma coisa. Mais um exemplo aqui para vocês. In my last role as a lead designer, there was a point in time when my team was short-staffed and facing a significant backlog of work. The account managers were setting unrealistic deadlines, which was causing stress for my team and affecting their confidence. Então essa é toda uma situação que você explicou para o recrutador, onde você teve que enfrentar algum desafio. O que significa o T no acronômio, né? O STAR? Significa tarefa. Então aqui você vai dar um resumo do que você teve que fazer e como você estabeleceu os resultados dessa tarefa. Principalmente como seria o sucesso e quais foram os primeiros passos que você precisou dar para essa entrega. Exemplo. As a team leader, it was my role not only to ensure my team met our deadlines, but also to communicate bandwidth to other departments and keep my team motivated. Então, essa foi a sua tarefa, alcançar as deadlines, os prazos e manter o seu time bem motivado. Já pensando de novo no acronômio, a letra A, que significa action. Então, aqui você vai mostrar efetivamente a sua ação. Por exemplo, se a pergunta for What hurdles did you have to overcome? Então, quais foram os desafios que você teve que se sobressair, superar? What resistance did you face? What did you have to compromise on? Então, qual foi a resistência que você enfrentou? O que você teve que tomar de ação? Nesses casos, os obstáculos, as ações, as resistências, tudo que você teve que se comprometer deve ser claro e muito objetivo. Por exemplo, I set up a formal creative request process, including project timeline
estimated to set better expectations. I schedule weekly meetings with account managers to discuss my team's bandwidth and share progress updates. I also kept my team informed of the new processes, so they could have some peace of mind knowing the issues were being addressed. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados. Então a gente já falou um pouquinho da situação, das tarefas que você enfrentou, das ações e por fim chegaremos aos resultados. Como o resultado é importante para você fechar a sua resposta de uma maneira bem convincente e agregar aquilo que eles querem ouvir de você. Então nessa história, lembre-se, você vai ter que mostrar o seu aprendizado, como você lidou com o problema e dar um exemplo bem claro e direto. Vou dar um exemplo em inglês aqui para vocês também. By providing more transparency into my team's processes and setting better expectations with the account managers, we were able to reprioritize the design team's to-do list and complete everything in our backlog. Então, viu como é simples? Então, aqui você falou tudo que vocês fizeram, que vocês priorizaram a questão do to-do list, as listas de tarefas que o seu time precisava, como que você conseguiu reduzir o backlog do time. Então, você vai ser muito claro e objetivo na hora de mostrar o seu resultado. Mais uma dica do que você deve fazer. Remember, people buy people. Pessoas compram pessoas. É isso que você deve priorizar. Você deve fazer uma conexão com o seu entrevistador. Mostrar essa primeira boa impressão. Ser real, autêntico. E usar esse approach que faz com que você se sinta a imagem dele. E a imagem do trabalho e da empresa. Para o departamento que você vai se aplicar, para as batalhas que você vai enfrentar. E os primeiros passos é sempre essa interconexão com o time. Você tem que mostrar que tem a personalidade certa para o cargo. Estar preparado para falar sobre eles e use o nome da empresa durante a entrevista. Torne esse processo bem pessoal, real e cause essa boa impressão. Ao falar nisso, eles geralmente refletem essa abordagem e antes que você perceba, você sente que pode se imaginar trabalhando nessa função, no departamento ou naquela própria empresa. Quando você chega a esse estágio, a batalha está quase acabando e você está perto de garantir essa vaga. Mais uma dica, prepare questões. Preparar perguntas detalhadas sobre a função específica, sobre a empresa ou a equipe da qual você está se candidatando para fazer parte sempre cai bem. Se você já cobriu todas as bases, diga algo como: essa foi uma discussão muito detalhada, minhas perguntas foram respondidas, mas posso voltar para você se pensar em mais alguma coisa? Essa é sempre uma boa alternativa, porque você precisa se planejar, preparar e praticar. Esteja você preenchendo um formulário de inscrição, pesquisando uma empresa-alvo, ou conversando com um headhunter, ou indo até para uma entrevista, os candidatos que conseguirem emprego serão aqueles que fizeram sua lição de casa, 100%. A falta de preparação para a entrevista é a razão pelo qual a maioria dos candidatos potencialmente adequados falham. Essa preparação parece um trabalho árduo e pode levar várias noites, concordo. Mas depois de realizar o exercício do STAR, que a gente mencionou anteriormente, certifique-se de registrar e salvar as suas competências e continue a construir essa lista à medida que avança em sua carreira. Eu prometo que você colherá os benefícios.